nós falamos de obras, muitos clientes acabam optando por fazer um financiamento para conseguir fazer a construção. Esse financiamento de obra, ele também acaba gerando alguns gatilhos que fazem o cliente procurar o serviço de INSS de obras. Então, antes da gente entrar nesses gatilhos, só explicar para vocês a questão do financiamento em si. Geralmente, esse financiamento, para a gente conseguir um crédito, um valor, para poder fazer a nossa construção, a gente precisa dar uma garantia. Na verdade, qualquer tipo de financiamento que vocês forem fazer, vocês precisam dar uma garantia para o banco. Se vocês não conseguirem pagar depois a dívida de vocês com o banco, qual que é a garantia dele? E aí, geralmente, nesses casos de financiamento de construção, a pessoa dá o próprio terreno com a obra como garantia. Então, se você não pagar o financiamento depois, entrar em dívida com o banco, ele pode acabar pegando o imóvel de você para cobrir a dívida que você tinha com ele. É diferente, por exemplo, eu quero fazer um empréstimo. Eu já tenho um terreno com uma construção em cima e eu quero fazer um empréstimo ali para qualquer coisa. Eu quero emprestar um dinheiro porque eu quero comprar um carro, porque eu quero fazer uma viagem. Aí quando você vai fazer um empréstimo no banco, o que você vai dar em garantia? Eu já tenho um terreno com uma obra em cima. Então eu vou dar esse meu terreno, essa minha obra, como garantia para o banco. E aí quando a gente utiliza essa construção pronta para dar em garantia para o banco, quando ele for fazer a avaliação desse imóvel, ele vai ver quanto que esse imóvel vale. A pessoa quer pegar aqui comigo 300 mil reais. Será que esse imóvel todo vale 300 mil para eu pegar ele como garantia e para ele ter potencial de cobrir depois toda a dívida? Então eles fazem a avaliação desse imóvel. E quando tem uma construção em cima, para que eles considerem a construção dessa avaliação, ela precisa estar averbada na matrícula. Então, às vezes, as pessoas elas querem fazer um empréstimo e aí elas buscam a regularização da obra para fazer a averbação na matrícula para que elas consigam, de fato, utilizar aquele imóvel como garantia em um outro empréstimo. Agora, voltando para o cenário de que o nosso cliente só tem o terreno e está fazendo um financiamento para construir a sua obra. O banco ele vai exigindo diversos documentos ali durante todo o processo. Uma prática muito comum que os bancos têm é no final da obra. Quando você está fazendo uma obra, você tem que ficar sempre atualizando o banco como está o andamento da sua obra. Porque quando você faz o financiamento, ele não libera todo o dinheiro de uma vez só. Você faz toda uma planilha de cálculo para mostrar para o banco quanto que você vai precisar para fazer aquela obra. Eu preciso de 300 mil reais. Ele não vai liberar tudo de uma vez e te transferir esse dinheiro. Ele vai ir liberando em etapas. Então, ele libera um valor no início para você começar a obra. E aí, em cada etapa, você vai comprovando ali a medição da obra para o banco e ele vai liberando mais uma parte desse valor. Lá no final, geralmente 5% desse valor que você financiou, o banco ele deixa retido e ele só libera para você quando você apresenta para ele a matrícula com a obra averbada. Então, o que acontece? Você ainda vai ficar pagando o financiamento para o banco, certo? Às vezes durante 30, 35 anos. E aí o banco ele quer ter certeza de que você vai concluir a regularização dessa obra, que acontece com a averbação dela na matrícula. Lá no final, esses 5% finais do financiamento que ele vai te dar, ele segura, ele retém. E aí quando você apresenta a matrícula com a obra averbada, comprovando, olha, eu terminei a obra, tirei o habite, paguei o INSS, averbei minha construção, tá tudo pronto. Tá tudo certo, agora o banco vai lá e libera os 5% finais. Então, além dele reter esses 5%, e aí é um ponto dos clientes, quando eles estão nessa etapa, geralmente eles têm urgência, né? Porque final de obra, geralmente é um momento que os clientes já gastaram muito dinheiro e eles realmente precisam daquele valor final para conseguir, às vezes, concluir algum pagamento para algum prestador, mandar fazer os móveis. E aí eles têm urgência, então eles chegam para vocês com uma urgência muito grande em fazer a CND do INSS e depois averbar a construção, porque depois que eles tiverem a CND, a averbação da construção na matrícula do imóvel geralmente pode demorar até 30 dias, que é o prazo que o registro de imóveis tem para fazer o processo desde o dia que faz o protocolo do pedido. Eles têm essa urgência tanto para liberar o dinheiro, quanto para que eles parem de pagar juros de obra. Geralmente, quando você faz um financiamento de uma obra,
Durante o período de obra, enquanto você ainda está construindo, você não paga as parcelas do financiamento, porque você ainda está recebendo o dinheiro do banco, do valor que ele financiou para você. Então, durante esse período de obra, na verdade, o que você paga para o banco é juros. Você não paga parcela, mas você está sempre pagando juros de obra. Então, quanto antes você terminar a sua obra, averbar a construção, antes você vai parar de pagar esses juros, para que daí vire uma chavinha lá no banco, para que você de fato comece a pagar as parcelas, o parcelamento real do teu financiamento. Então, geralmente são esses dois pontos que acabam trazendo essa urgência para os clientes. Um outro gatilho que acontece com alguns bancos, e pelo que eu vejo na prática, geralmente com a Caixa Econômica, é que durante a obra, nessas medições, a Caixa ela quer que o dono da obra comprove que ele está pagando o INSS. E aí, muitos clientes acham que por conta disso, eles vão ser obrigados a registrar os trabalhadores CLT, ou que eles vão ter que contratar uma construtora que tem trabalhadores registrados, ou que eles vão ter que registrar CLT, mas na verdade não. A gente aprendeu aqui, por exemplo, obra de pessoa física, a gente pode fazer a formalização de um autônomo, de um MEI, e em cima dessa formalização, o nosso cliente paga o INSS, ele paga a cota patronal. Então, por exemplo, tem vários clientes nossos aqui que sempre que a gente faz o envio do recibo, da formalização da mão de obra mensal, a gente emite a DARF do INSS e eles mandam para o banco a DARF desse INSS que foi gerado, que aparece o número do CNO, tudo certinho, e mandam geralmente junto o comprovante de pagamento. Então eles mostram para o banco que eles estão pagando o INSS ali, fazendo a gestão do INSS durante a obra. E um terceiro ponto é que logo lá no início do financiamento, nas primeiras etapas, o banco ele quer que você comprove que você fez a inscrição do CNO. Basicamente, no financiamento, o banco ele vai fiscalizar ali a obra perante a Receita Federal do início ao fim, porque no início ele vai exigir que você apresente o CNO inscrito. Durante a obra pode ser que ele exija que você comprove que você está pagando o INSS e lá no final que você comprove a emissão da CND do INSS e da averbação de construção. E quando a gente fala dessa comprovação durante a obra de que está pagando o INSS, algumas pessoas acabam achando que elas têm que ficar fazendo a aferição parcial no zero, mas não tem necessidade de você fazer a aferição parcial, porque se você está formalizando a mão de obra, gerando a DARF através do e-social, o cliente já está pagando o INSS e ele usa esse documento para fazer a comprovação lá para o banco. E aí, mais um documento que geralmente o banco exige, além da inscrição do CNO, é o SCPO. É uma comunicação prévia de obra para o Ministério do Trabalho. Então, além do cliente ter que fazer a inscrição do CNO da obra lá na Receita Federal, no ECAC, para verificar a questão do recolhimento do INSS, ele tem que também entrar no sistema do SCPO e fazer a comunicação prévia da obra para o Ministério do Trabalho. Esse SCPO, geralmente os clientes realmente só vão solicitar, só vão pedir para vocês quando eles têm obras financiadas e aí porque o banco realmente está exigindo. Então eu vou abrir aqui com vocês o sistema do SCPO para mostrar para vocês aonde que vocês vão, como que vocês têm que fazer o preenchimento dessa comunicação. Eu tenho o costume de fazer a entrega desses SCPO como um bônus, um over delivery, né? Então quando o cliente chega para mim, Gabriela, minha obra é financiada, além da regularização do INSS, eu vou precisar do SCPO também. Eu falo para ele, não, tá bom, aqui a gente tem a nossa proposta comercial para você contratar o serviço do INSS. Você contratando esse serviço, a gente te entrega aí como um bônus, como um extra, mas sem cobrar a mais por isso, esse SCPO. É uma prática que eu tenho na empresa, porque eu gosto, sempre que eu tenho uma oportunidade, de fazer esse over delivery, né? Mostrar para o cliente ali que eu tô até entregando além do que ele contratou, porque isso é muito positivo para a imagem da empresa, o cliente acaba até criando uma relação ainda melhor ali com a gente, de confiança, de gostar do nosso trabalho, de se sentir incentivado a indicar a gente para outras pessoas. Vocês vão ver que o SCPO, ele não é difícil de ser preenchido. Depois que vocês entendem, ele é um processo muito rápido. Claro que exige muita responsabilidade por conta das informações que vocês vão preencher, porque vocês estão fazendo uma comunicação para o Ministério do Trabalho. Então tem alguns pontos ali que tem que ter cuidado e entendimento para não acabar preenchendo alguma coisa e depois gerar algum tipo de problema para o cliente de vocês.